Sim? Então, nós vamos falar sobre o Seaborn. Mas antes de falar sobre o Seaborn, eu quero falar para vocês o que é visualização de dados. A visualização de dados é importante em qualquer área e com ela é possível compreender de uma forma mais representativa as informações e, a partir dos dados gerados, pode tomar decisões. E tem algumas análises que vão exigir cruzar dados, fazer transformações nesses dados antes da visualização. E aí acaba sendo mais prático fazer o uso de ferramentas, bibliotecas de programação. E existe um leque diverso de ferramentas que vocês podem usar. E uma dessas ferramentas no Python é o Seaborn, que é relacionado ao nosso tema. Porém, quando estamos aprendendo sobre visualização de dados em Python, uma das primeiras que você vai aprender é o Matplotlib. E o que é o Matplotlib? É a base de toda a visualização de dados. E, aliás, outras ferramentas de análise de dados, como o Seaborn, o Plotlib, foram criadas em cima do Matplotlib. Então, se o objetivo da pessoa, né, é criar, produzir gráficos estáticos, de alguma forma ou de outra, ele vai ter que adquirir conhecimento do Matplotlib, mesmo que decida usar só o Seaborn, por exemplo. Mas, agora, se você quer um gráfico muito apresentável, bem mais bonito, que vai dar para vocês colocarem em artigos, redes sociais, postar, né? É bom vocês partir para o Seaborn. Por que o Seaborn? O Seaborn faz gráficos muito mais bonitos, muito mais elaborados e com menos esforço. Ele faz uma série de coisas automáticas. E quando você fica fluente no Seaborn, quando você conhece as funções, as ferramentas, é muito prático, sabe, para fazer gráficos. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa péssima, terrível para fazer gráficos, não sabe fazer gráficos bem arrumados, bonitos, e fica horas, por exemplo, escolhendo uma paleta de cores, é bom você usar o Seaborn. O Seaborn tem uma paleta de cores automática muito bonitas, que são essas aqui que eu vou mostrar, são algumas. Essa e essa daqui. Outro ponto excelente do Seaborn é que ele é muito bem integrado com pandas, né? Os meninos acabaram de falar de pandas, e o pandas é uma ferramenta quase que obrigatória se você vai fazer algum tipo de análise de dados. Então, se a pessoa quer fazer gráficos, é muito recomendado usar Seaborn, ele tem várias vantagens. E agora eu vou estar passando a palavra para o meu amigo Vitor, que vai dar continuidade. Olá, boa tarde. Eric, tem como você colocar os slides, por favor? Então, pode passar, né? Tem a questão explicando o que é o Seaborn, o Matplotlib, que a Leia já apresentou, que, né, depois a questão... Ah, já chegou, né? Tipos de gráfico, né? Como a Leia falou, né? Essa ferramenta ela é muito útil para a construção, né, de representações gráficas, só que existem, né, inúmeros tipos de representação que cumprem com finalidades distintas, né? Eu fiquei com a parte de apresentar um pouco dessas ferramentas, né? A gente tem gráficos relacionais, gráficos de distribuição, né? Os gráficos de categoria. Essas divisões também têm suas próprias subdivisões, né? Que no gráfico dá para ver que a gente tem, por exemplo, nas relacionais, os gráficos de dispersão e os de linha. E a gente trouxe aqui nos slides alguns exemplos, né, dos tipos de gráficos que tem, dos códigos que a gente usa para executá-los e de quando, em que caso se aplica melhor cada gráfico, né? Então vamos lá. Primeiro, com relação à criação do gráfico de dispersão, né? Tá aí o código dele, o scatterplot, né? A gente usa, né,
o código do SNS, né, do Ciabor.scatterplot. E esse gráfico, para que ele vai servir? Ele vai servir para a gente correlacionar algum tipo de dado com, com duas variáveis, né? O exemplo que eu pensei, que eu acho que fica bem claro para a gente, é a questão do Enem, né? A gente fez recentemente para entrar no curso. E o Enem, ele não usa, né? A nota não é proporcional ao número de acertos, né? Eles usam TRI. Então, a gente pode construir um gráfico que correlaciona o número de acertos com a nota final. Tendência, né, de quanto mais você acerte, mais, mais pontos você tenha, mas não há uma correlação proporcional, né? Então, esse gráfico é o último para isso. Você pega os dados de todas as notas e correlaciona num gráfico, posicionando, né, no eixo X e no Y, de acordo com o número de acertos e com o número de notas, né? Tem aqui esses argumentos que a gente pode usar, né? O eixo X, o eixo Y, outros que vão entrar na questão de cores, de legenda, né? Que vão facilitar a interpretação, né? Um outro exemplo que eu trouxe, né? Esse que eu já falei. Pode passar para o próximo? Esse eu já falei. Pode passar mais um, por favor, Eric. Outro exemplo que eu trouxe, né? É de uma tabela em que a gente vai. Tem vários dados, né? A gente vai pegar dois dados dessa tabela. O total gasto numa conta de restaurante e a gorjeta. E aí a gente vai usar esse tipo de gráfico, né, com esse código, para correlacionar essas duas grandezas, né? Aí você pode passar, por favor? E aí a gente cria um gráfico, né? Que você pega todos esses dados, né? Que são os pontinhos azuis, e correlaciona com o valor da total gasto na coordenada horizontal e com o valor da gorjeta na vertical, né? Você vê a tendência de quanto mais se gasta, mais se dá de gorjeta, mas não há essa linearidade. Aí tá lá, né, o código nos slides anteriores. Então, aqueles argumentos, né, as ferramentas que a gente tem, né, para alterar a cor, para legendar, né? E, enfim, né, depois a gente vai entrar nessas questões mais específicas do código. Pode passar para um outro exemplo, por favor? Avançar para o linear? Criar um gráfico em linha. Não, Não, volta. No criar um gráfico. Isso mesmo, Eric, obrigado. Aí tá aqui, né, o nome do código, né, como usar ele, né, o lineplot. Também tem essas ferramentas, né, que te permitem alterar a cor da fonte, legendar, né? Todas essas ferramentas que vão auxiliar na nossa visualização do gráfico, da interpretação, né? E para que esse gráfico da linha, né, o line plot vai ser útil? Ele é muito bom para a gente comparar a variação de uma grandeza com o passar de um determinado período, né? A gente pode pegar, por exemplo, uma empresa. O lucro mensal de uma empresa, e esse gráfico é muito apropriado para isso, né? Para ver como evolui o lucro, né? Se ele está aumentando, se o lucro a taxa de lucro está caindo, né? O exemplo que eu trouxe, né? Até os exemplos eu peguei no site, né? Me fugiu o nome. Mas peguei no site oficial, né? Desse aplicativo, do CIA. O exemplo que eu trouxe é de. Você pode passar para o próximo, por favor? O exemplo que eu trago é do número de voos, né? A partir do ano. Em cada ano, né? E você passa, você tem a tabela, a partir do código você gera o seguinte gráfico. Avança, por favor. Esse gráfico aqui, né? Que vai mostrando, né? No eixo horizontal o ano e no eixo vertical o aumento, né, do número de passageiros, né? Então, um gráfico apropriado para esse tipo de questão específica. Aí, se você puder avançar. Você pode avançar, Eric, por favor? Isso, no histogramas. O código está em cima, né, o desplot. E a gente vai usar ele, né, justamente para comparar grandezas físicas uma com a outra, né? Um exemplo que eu pensei
aqueles gráficos que a gente tem muito em aula de geografia, né, que a gente coloca um cilindro do lado do outro, né, duas representações, cilindro não, de coluna, né, desculpa, perdão, que a gente consegue visualizar muito fácil uma coisa em tamanho da outra, né, a gente pode pegar, então, o percentual do PIB que vem do agronegócio, o percentual que vem das indústrias, e colocar lado a lado, né, do PIB brasileiro, por exemplo. A gente pode pegar questão populacional, um país que entrou em guerra e tem, que acho que até o exemplo que eu escrevi aqui questão de um gênero que sobrepõe o outro, né? Em vez de você ter 50-50, você teve um país que, por guerra, perdeu uma parcela significativa da população masculina. Você pode comparar isso, né? A população masculina com relação à feminina. Então, são gráficos apropriados para esse tipo de coisa, né? Para comparação direta entre grandezas, para a gente ter noção da proporção, né? De quão maior uma coisa em relação à outra, né? Novamente, né? Tem todos esses recursos gráficos para mudar cor, colocar legenda, facilitar a nossa visualização, né? O exemplo que eu trouxe com relação a isso, que eu também peguei no site, pode passar, por favor, Eric? Eu achei exemplo muito aleatório, né? Então, número de pinguins de acordo com o tamanho das nadadeiras, né? Então, a gente vê tamanho em milímetro, não sei se está dando para enxergar, mas a gente cria um gráfico, então, que vai cruzar essas grandezas e vai informar a proporção não, um número de populacional de pinguins para cada tamanho, né? A gente vê que a tendência, né, a moda, né, que é o termo matemático, é de que se tenham nadadeiras de 190 milímetros, né? E a gente vê, né? Normal é variar disso, de 170 até 220, depois começa a cair. Então a gente consegue ver o tamanho médio, né, de uma nadadeira de pinguim. Assim, esse exemplo meio esdrúxulo, né, mas era o que tinha lá, com um desenho bonitinho. E, enfim, então vai ser muito útil, né, para essa comparação de populações na biologia, muitas coisas na geografia, por exemplo. Então, ele é adequado para esse tipo de situação específica, né? E o último que eu trouxe para exemplificar é o da regressão linear. Então, aqui os códigos, né, que são muito similares no primeiro momento, né? O regplot, o lmplot. E a gente vai construir a partir desse gráfico, né, a gente vai cruzar variáveis para encontrar uma equação que garanta uma proporção entre elas, né? Diferente do primeiro exemplo que eu dei, né? Que a gente cruza dados entre duas variáveis. Esse não, você vai cruzar diretamente duas variáveis, encontrar qual que é a correlação de uma coisa com outra, né? Você tem N aplicações na física para esse tipo de gráfico. Enfim, existem diversos códigos e gráficos distintos que a gente pode a partir do Seaborn, a gente pode construir, né? Então, a gente tem os códigos distintos para ele que a gente usa, né, de acordo com a finalidade, né? Então, com relação aos códigos, né, introduzir assim de maneira breve, mas vou passar a palavra agora pro Eric, para ele continuar nessa questão dos códigos em si. Obrigado, gente. Oi, pessoal, tudo bom? Tá dando para vocês me ouvir aqui tranquilo? Bom, agora a gente vai partir para a parte dos códigos. Só conectar aqui o Colab. Primeiramente, para a gente estar trabalhando aqui no Colab com o Seaborn, a gente vai ter que estar instalando o nosso Seaborn. E eu vou explicar aqui de uma maneira fácil para que vocês possam entender, explicada bem passo a passo. Então, primeiramente, a gente vai escrever exclamação, pip e instalar o nosso Seaborn. Depois a gente vamos importar a nossa biblioteca e vamos apelidar ela de SNS. A gente também vai importar a nossa matplotlib. Nós vamos chamar ela de PLT. Um dos problemas que você vai se deparar quando você for começar a trabalhar com Seaborn é você achar alguma base de dados. O Seaborn, ele tem uma base de dados que você pode estar acessando elas.
E com esse código aqui, eu vou chamar o Seaborn e vou falar para ele: olha, Seaborn, traz para mim o nome dos bancos de dados que você tem. E faço isso aqui, é esse aqui o código. E eu aplico ele aqui, do play, e ele vai me dizer: olha, eu tenho dados de anagramas, eu tenho dados de batidas de carro, tenho de pinguins, tenho de planetas e tenho do Titanic. Pois bem, você simplesmente vai chegar aqui e você vai escolher um esses daqui. No caso, eu vou escolher o Titanic. Eu copio o Titanic e vou para a minha próxima linha de código. Para mim estar armazenando esses dados, eu vou criar uma variável. E a variável que eu vou criar vai ser a variável chamada types. Nela, eu vou chamar o Seaborn para carregar a base de dados que eu achei aqui, que ele disse que ele tem. Ele disse que tem a base do Titanic. Então, eu coloquei aqui o Titanic e vou dizer para ele: Seaborn, carrega para mim os dados do Titanic e coloque na variável types. Para mim ter certeza que realmente os dados do Titanic foi para minha variável types, eu vou dar um display types. Isso aqui vai ser basicamente quase que um pandas. E tá aqui. Então eu tenho dados sobre se eles sobreviveram, qual era o sexo, qual era a idade, e a classe que eles estavam, e a classe da tripulação. Agora, eu vou gerar o meu gráfico Seaborn. Eu vou estar criando uma variável chamada fig. E eu vou chamar o Seaborn, e nesse ponto aqui à frente, tá vendo que está escrito Displot? Esse é o modelo do meu gráfico. Displot, se você vir aqui na galeria do Seaborn, você vem aqui em galeria de exemplo, vai estar o meu gráfico aqui. Deixa eu colocar em inglês aqui rapidinho. Vai estar escrito aqui gráfico Displot. Então, eu estou usando o gráfico aqui Displot. Se eu quiser usar um outro gráfico, eu venho aqui em exemplos e simplesmente escolho um desses daqui. No caso, esse aqui, ó, Scatterplot, no lugar de Displot, eu tiro Displot e escrevo Scatterplot. Assim eu estaria gerando o gráfico Scatterplot. Mas nós vamos gerar esse gráfico aqui, que é o Displot. Como vocês podem ver, é um gráfico em barras. E depois de ter chamado o meu Seaborn, ter falado para ele qual que vai ser o meu gráfico, eu vou falar para ele de onde está vindo meus dados. Eu vou falar para ele que meus dados estão vindo do types, que a gente armazenou os dados aqui no types. Então eu estou simplesmente dizendo para o Seaborn: olha, Seaborn, os dados estão no types. E eu vou dizer aqui, nesse X, no eixo X do meu gráfico, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para o Seaborn: olha, eu quero no eixo X o sexo da tripulação. E aqui eu vou estar usando o Matplotlib para estar apresentando o gráfico. Então, para me apresentar o gráfico, eu chamo o Matplotlib e aí escrevo show fig para apresentar o meu gráfico. Aí, como vocês podem ver, a gente tem uma quantidade da tripulação aqui, masculina, mais de 500, e da feminina, 300. Então, só de analisar esse gráfico aqui, eu sei que a maior tripulação que existe no Titanic é masculina. Pois bem, vamos supor que você decide não trabalhar com os bancos de dados do Seaborn, que ele disponibiliza para você. Eu quero trabalhar simplesmente com o dado que eu tenho meu. Eu estou aqui na área de trabalho com dados de banco, que é de cartão, sobre os clientes. Então, ok aqui. E aqui, pessoal, eu tenho vários dados. Eu tenho a categoria, se a pessoa é cliente ou ela cancelou o cartão. Eu tenho a idade. Não está dando para ver, mas daqui a pouco isso vai dar para vocês verem. E uma coisa importante é você estar salvando esse arquivo em .csv para não gerar nenhum problema na hora de você abrir esse arquivo em pandas, porque nós vamos utilizar pandas daqui a pouco. Então você salva esse arquivo em CSV, clica em salvar, eu vou colocar na área de trabalho. Eu não vou clicar agora porque vai estar salvo lá, porque já está salvo. Vou fechar e está aqui. E o próximo passo, pessoal, vai ser você estar colocando esse Excel no seu Google Drive. Para a gente estar fazendo isso, a gente vai importar o Pandas. E antes de importar o Pandas, você vai clicar nessa partinha bem aqui, arquivos. E você vai gerar. Você não vai gerar, você vai conectar o seu drive. Você clica nisso aqui. O meu está escrito desconectar drive.
Porém, quando você for pela primeira vez conectar o seu Drive, vai estar escrito Conectar Drive. Então, eu criei uma pasta aqui no meu Drive, chamada Seaborn. E você vai clicar com o botão direito no Seaborn e você vai fazer o upload dos seus dados em Excel, que no meu caso está na área de trabalho, e se chama Banco Novo. Aí você coloca abrir. E o Banco Novo vai estar aqui e ele vai estar em .csv. Agora a gente deixa isso aqui um pouquinho de lado, agora vamos partir para a parte para a gente pegar esse dado aqui que está no Google Drive e colocar ela numa variável. Para a gente estar fazendo isso, eu escrevi uma variável chamada tabela. Eu vou chamar o pandas, ele vai ler um arquivo em CSV na localidade que eu coloquei aqui no meu Google Drive. E a codificação, ela vai estar em latim 1. Por que ela vai estar em latim 1? Porque no português, a gente tem muitos caracteres especiais. E o Python, ele não entende muito bem isso. Então a gente tem que dizer para ele que a gente está falando em português aqui e que o português tem vários caracteres especiais. Pois bem, eu chamei o pandas, ele vai ler um arquivo CSV que está neste diretório. Eu vou excluir isso aqui, porque quando a gente abrir aqui, a gente vai na nossa pasta Seaborn, a gente vai pegar os nossos dados, clicar com o botão direito e clicar em copiar caminho. E aqui o meu pandas vai estar lendo esses meus dados. Bora ver se ele vai ler certinho. Ele leu e gerou aqui tudo para mim. Isso aqui é a nossa parte de pandas, porque é muito preciso, porque sem ela a gente não vai estar conseguindo gerar um gráfico. A gente tem a categoria, se a pessoa é cliente, tem idade, sexo, enfim. Eu vou estar comentando esses daqui. Agora a gente vai gerar um gráfico com base nesses dados que eu consegui puxar com o pandas. E esses dados eu coloquei na variável tabela. Pois bem, eu coloquei o nome da minha variável chamada fig, eu vou chamar o Seaborn e eu vou escolher o meu modelo de gráfico agora, vai ser o scatterplot, que no caso é esse daqui, ó, que é o gráfico de dispersão. Vou dizer para ele de onde está vindo os dados, que está vindo da tabela. Vou dizer para o Seaborn, olha, eu quero no eixo X os meses como clientes e no eixo Y eu quero a idade. E o meu Huey vai me dizer qual é a categoria desse cliente. Se ele é um cliente ativo ou se ele é um cliente que cancelou o cartão. Nesse palete aqui, eu vou definir o quê? Se ele for ativo, ele vai mostrar uma bolinha vermelha. Se ele for um cliente que cancelou o cartão, ele vai mostrar uma bolinha preta. Então, eu chamo aqui de novo a Matplotlib para estar gerando o nosso gráfico. Vamos dar um play aqui. Gerou o gráfico. Então, no meu eixo X, eu tenho os meses como clientes, como eu coloquei aqui. E no meu eixo Y, eu tenho a idade desse cliente. Então, ao olhar aqui, eu já consigo perceber o que, galera? Eu consigo perceber quem é cliente, que são os que estão com a bolinha vermelha. Eu sei perceber quem é o cliente que está cancelado, que cancelou o cartão, na verdade. Eu também consigo entender que eu estou tendo um problema a partir dos 30 meses. A partir de 30 meses, os clientes estão começando a cancelar o cartão. E também posso ver um outro problema, que é a partir dos 40 anos que está ocorrendo cancelamentos. Agora, por exemplo, vamos supor que você não achou o tamanho do gráfico muito bom. Você vem aqui simplesmente, você vai digitar isso aqui, sns.set. Você vai chamar o Seaborn e vai falar para ele mudar alguma coisa. Quando você escreve sns.set, quer dizer que você está dizendo o que para o Seaborn? Olha, eu quero mudar isso. No caso, a gente quer mudar o tamanho do gráfico. Para a gente mudar o tamanho do gráfico, eu vou ter que escrever essa variável rc, abrir um dicionário, escrever figure.size, isso aqui. E nesse 10 aqui é o meu eixo horizontal da imagem. E o 5 é o meu eixo vertical da imagem. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 20, ela vai ficar mais larga. Como podem ver, ficou bastante largo. E se eu botar aqui no vertical, eu irei aumentar ela. Então agora eu tenho uma visão
estou com um gráfico bem maior. Vamos supor que você não achou legal o tamanho dos caracteres aqui, da idade, mês. Você não achou bom, você achou pequeno. Para isso, a gente vai chamar de novo essa variável aqui, ó, de mudança. A gente está mudando o tamanho da nossa fonte. Então você vai chamar o Seaborn e falar para ele, olha, eu quero mudar o tamanho das letras, dos caracteres. Você vai escrever fonte, scale e vai colocar o tamanho. O Seaborn ele tem como padrão o tamanho 1. Então se eu rodar aqui no tamanho 1, vai continuar dando o tamanho. Se eu mudar para o 2, vocês vão ver aqui que vai ficar bem grande. Já fica bem maior o tamanho dos caracteres. Esse daqui eu não vou falar sobre. Vamos supor que você não quer simplesmente clicar aqui com o botão direito e salvar a imagem como. Você pode estar chamando o Matplotlib para estar salvando isso no seu Drive. Então você vai chamar o Matplotlib e escrever save fig. Ou seja, você chama o Matplotlib e fala para ele, olha, eu quero que você salva este gráfico desta forma aqui. Eu posso colocar qualquer nome aqui, do jeito que eu quero. Pode ser, sei lá, dados novos. Eu coloco aqui. Se eu for abrir aqui minha pastinha, ele vai aparecer bem aqui, ó, dados novos.jpg. Dados novos.jpg. E assim você pode estar fazendo o download desse arquivo. Agora, peraí, vou rodar aqui de novo rapidinho. Vamos supor que você não gostou muito desse gráfico. E assim, eu quero separar quem é cliente, eu quero cliente num gráfico, e eu quero quem cancelou em um outro gráfico. Para a gente estar fazendo isso, a gente vai estar usando um estilo de gráfico chamado Hellplot. A gente não vai estar usando mais o nosso Scatterplot. A gente vai usar o Hellplot. Eu chamo, faço aquela mesma coisa que eu falei para vocês, defino uma variável, chamo o Seaborn, eu falo qual é o tipo de gráfico, eu falo de onde está vindo os dados, eu falo o que eu quero no eixo X, o que eu quero no eixo Y. Nesse rio aqui, eu vou estar mudando para a categoria do cartão. Nos meus dados eu tenho 3 tipos de cartão. Eu tenho o Blue, o Silver e o Gold. E esse code aqui vai ser o que vai dividir quem é cliente e quem não é cliente. Aí, vamos gerar aqui o gráfico para vocês verem como é que vai ficar. Bom, a fonte está grande, deixa eu mudar aqui porque está afetando esse aqui também. Então, agora nesse novo gráfico aqui, eu tenho de um lado, eu tenho deste lado aqui, quem é cliente. E deste outro lado, eu tenho quem cancelou o meu cartão. Ao ver aqui, eu posso ter aquela mesma noção que eu tive no primeiro gráfico. Eu tenho a noção de que a partir dos 30 meses é que está tendo cancelamento. Só que agora, eu coloquei no meu rio aqui, categoria do cartão. Eu já posso ter uma ideia de qual é a categoria que está mais tendo cancelamentos. Eu posso ver aqui que é a categoria azul. Mas isso também não é uma visão muito boa, porque se a gente olha o primeiro gráfico aqui, o que mais tem é azul. E uma da Silver. Vamos mudar aqui o rio, ao invés de ser categoria do cartão, vamos mudar para estado civil. Estado civil. No estado civil aqui, a gente já tem uma noção diferente já das coisas. Por quê? Porque eu posso perceber que quando minha bolinha tá azul, eu sei que é uma pessoa casada. Quando tá laranja, é uma pessoa solteira, não informada é verde e divorciado é vermelho. Então, nesse gráfico aqui, eu já tenho uma noção de que um dos motivos de cancelamento também pode ser o estado civil da pessoa. Não sei o que fez. Enfim. Então eu tenho uma noção de que o estado civil está afetando sim os cancelamentos. Eu vou passar para o próximo, eu não sei se eu estou estourando o tempo. Qualquer coisa para ver se minha vida estiver estourando o tempo. Mas já está terminando já, é bem rapidinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido, porque eu estou tentando explicar de uma maneira bem fácil mesmo, e fácil de entender para vocês estar seguindo passo a passo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de gráfico, um gráfico de linha.
Que a única coisa que eu mudei aqui, pessoal, no gráfico de linha, foi esses daqui que não tem como botar. Eu coloquei line plot. No lugar de hell plot, eu coloquei line plot. Fiz aquele mesma coisa de novo, coloquei no rio categoria. E o palette é para mim mudar a cor das minhas linhas aqui no caso. Então, com esse gráfico aqui, já dá pra gente ter uma noção de que... Não, dá pra gente ter uma noção. Dá pra ter uma noção sim. Mas assim, o que significa esse azul claro aqui? Esse azul claro quer dizer para mim que tem vários dados no eixo X. Então aqui, tipo, por exemplo, em 25, no caso, vou ver o 30 aqui. No 30 tem vários dados aqui. Se você for analisar isso daqui, ó, no 30 tem muitos dados aqui. Então, isso aqui é como se fosse a margem de erro que eu tenho. Esse aqui é de cancelamentos, esse aqui é dos clientes ativos. Agora eu vou mostrar um outro tipo de gráfico. Esse aqui é um gráfico também em barra de explode, como vocês podem ver. Aqui está alterando o tamanho. Beleza. Se você também não quiser estar trabalhando com dados, você também já pode definir o que você vai querer no eixo X e o que você vai querer no eixo Y. No caso, para a gente fazer isso, a gente não colocamos os nossos dados, nós não dizemos para o Seaborn, então a gente está vendo esses dados, nós apenas dizemos, eu quero no eixo X o A, eu quero no eixo X o B e o C, e no eixo Y eu quero que o A tenha 1 de quantidade e o B tenha 3 de quantidade e o C tenha 2 de quantidade. E assim eu mostro o gráfico. Eu vou mostrar ele sem o Matplotlib. Aí, como vocês podem ver, se vocês forem analisar, no eixo X está o A, B e o C, A, B e o C. A quantidade aqui, né, que é 1, 3, e esse daqui. Esse aqui é um outro gráfico. Reparem, pessoal, que sempre quando eu quiser mudar de gráfico, basta eu simplesmente mudar o que vem depois do SNS. E escolher aqui na galeria o tipo de gráfico que eu quero. Se eu quero um gráfico hellplot, eu escrevo hellplot. Trama de violino, não. Que traduziu aqui. Violin plot. No caso. E aqui eu estou dizendo onde estão indo os dados. Enfim. E para finalizar, eu utilizei um for para ele estar passando em todos os dados da minha coluna e tá gerando todos esses gráficos. Então, eu fiz o que aqui? Coloquei o negócio coluna, e ele vai passar em todos. Chamei o Seaborn, enfim, eu vou colocar aqui para vocês verem, ele vai começar a gerar todos os gráficos. Ainda tá rodando. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele girou. Esse gráfico de spot, ele automaticamente coloca do eixo Y a quantidade que eu tenho do meu eixo X. No eixo X a gente colocou, ele vai passar por todos. No caso aqui, o meu eixo X é categoria. Então ele vai me dizer a quantidade que eu tenho de clientes, que é mais de 300, e de cancelados é menor que 50. E, enfim, ele vai passando por todos esses. Ó, o eixo X, vai passando no eixo X aqui, ó, o eixo X ele vai mostrar a quantidade que eu tenho. E no caso aqui, nesse gráfico aqui, é interessante, por quê? Porque eu tenho uma noção de que a maioria dos meus clientes, eles têm a idade entre 40 e 50. Ou seja, tem em torno de 43 anos. E, pessoal, esse foi a nossa apresentação do nosso trabalho. E, assim, avaliem com todas as notinhas. Lá, tô brincando, sejam sinceros na avaliação. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.